Veja os destaques desta segunda-feira, 12 de outubro. Campanha promovida pela Cooperativa Nacional de Apicultura incentiva a utilização do própolis. Alunas do Sebrae projetam empresa sustentável e têm o trabalho executado por empreendedor de Nova Lima. E no estúdio, o psicólogo Marcos Tadeu fala sobre os desafios da educação infantil e a influência dos pais no desenvolvimento dos filhos. Veja agora, no Jornal Banqueta. O pesadelo dos proprietários de Lava Jato diante da ameaça da falta de água nas mãos de estudantes inteligentes tornou-se um bom negócio para empresários e para o meio ambiente. Conheça a história do primeiro Lava Jato ecológico de Nova Lima. Nesse período de crise hídrica, muitas pessoas passam em frente a um lava-jato e torcem o nariz, já que esse é um tipo de empreendimento que usa cerca de 150 litros de água por carro lavado. Um impacto significante no meio ambiente. Mas, mesmo diante da crise, existem empresários com raciocínio pioneiro que aproveitaram o momento para fazer bons negócios e ainda proteger o meio ambiente. É o caso do Lava Jato Ecológico Car Wash Ouro Velho. O empreendimento possui um sistema de aproveitamento da água da chuva, de reutilização da água usada para lavar os veículos e ainda o sistema de lavagem a seco. Abrir um lava-jato em tempos de crise hídrica significa que você tem que ter um processo de reutilização da água. É exatamente o que a gente faz aqui. Então, assim, pode faltar água à vontade que a gente não para de trabalhar. Então, a minha ideia foi ir na contramão de tudo, né? Abrir um lava-jato na crise, mas com essa concepção de ser uma coisa ecológica e sustentável. O Lava Jato tem um reservatório de água da chuva coletada por meio de calhas, que tem a capacidade para 15 mil litros. Cada box para lavagem de veículos tem um mecanismo para recolher a água usada e tratá-la, semelhante ao usado pela Copasa. O sistema possibilita a economia de 80% a 90% de água, se comparado com os lava-jatos convencionais. A gente trabalha com um sistema de decantação, onde a água sai da lavagem dos carros e vai para aquela caixa. Dali ela vai descer para esta caixa. Aí nós vamos começar o processo de decantação. Aí ela vai sair daqui, vai para os floculadores que estão ali. Ela continua fazendo um processo lento de limpeza até chegar nessa caixa aqui. Dessa caixa aqui, ela vai vir para essa caixa onde ela já está quase limpa. E vamos finalizar ela num processo de filtragem, que é naquele filtro ali. Nós temos uma capacidade de limpeza de 800 litros de água a hora e a gente tem a capacidade aí de 20 mil litros reservado. Dá para se trabalhar aí 30 dias sem utilizar água da Copasa, o ciclo do processo. Para colocar em prática um empreendimento 100% ecológico, o proprietário buscou orientação por meio do projeto Plano de Negócios Vitrine, realizado pela Escola de Formação Gerencial de Nova Lima, que aplica a metodologia Sebrae, e pôde ampliar a ideia de abrir uma empresa sustentável. As 3 alunas, Ludmila, Maria Paula e Joyce, tiveram uma ideia de uma empresa e foram buscar a pesquisa de opinião para reforçar essa ideia, se era viável para o município de Nova Lima e região. Fizeram a pesquisa de opinião e, através dessa pesquisa, o empresário tomou conhecimento do projeto elaborado por elas, a ideia que elas estavam tendo. Ele procurou a escola e viu que era muito maior do que o que ele imaginava. E ele esperou que elas completassem o plano de negócio todinho, em todas as suas etapas, passasse por uma banca examinadora, fosse aprovado e depois, então, ele
sugeriu a compra dessa empresa que já estava prontinha para ser implantada. E foi assim que aconteceu. Essas alunas, além de estudarem, aprenderem, colocar em prática toda a teoria, elas conseguiram realizar seu sonho e ganhar o seu primeiro dinheiro. O projeto desenvolvido pelas alunas vai além. É uma empresa que absorveu a ideia de reutilização de água, implantou a lavagem a seco e agregou valor por meio da formação de um centro de estética automotiva. Nós trabalhamos com lavagem a seco, mas focamos um pouco na questão da estética, que é o cuidado com o carro, com os pneus, com o vidro, com a pintura mesmo, para tirar, por exemplo, aquelas manchas de sol, esse tipo de coisa. Então, assim, é muito detalhe mesmo com o carro. Em alguns lugares, eles chamam até de detalhamento automotivo, que é um trabalho muito minucioso, limpeza de motor, que é algo que tem que ser feito com bastante detalhe, bastante cuidado, porque não pode ir água. E todo o processo ele é feito a seco, tanto da lavagem como da estética, é totalmente a seco, sem usar nenhum tipo de água. Além da formação técnica, a conquista das alunas colocou uma delas no mercado de trabalho, em um cargo de muitas responsabilidades. Depois da inauguração, eu iniciei o estágio com o Eduardo e eu estou aplicando agora todos os conhecimentos que eu adquiri ao longo da minha caminhada aqui no Sebrae. Então, eu estou focando mais na parte financeira, na parte de marketing, na parte de pessoal e estou ajudando ele nas tomadas de decisões da empresa. Sem medo de errar, as estudantes deram uma lição de cidadania. A maior contribuição é diminuir o impacto ambiental para a cidade e para a sociedade como um todo. Para nós, essa foi a maior contribuição do projeto. E quando o assunto é agregar valor, as alunas não deixaram arestas. O projeto inclui um charmoso café que pode ser utilizado pelos clientes enquanto esperam a lavagem do veículo. Uma solução brilhante para quem detesta esperar na fila, no sol e no calor. Afinal de contas, lavar o carro pode ser um momento para relaxar, fazer amigos e degustar um saboroso café. Nova Lima sediará do dia 14 a 16 de outubro um encontro entre os municípios da região do Alto Rio das Velhas para reflexão sobre patrimônio cultural da região. Participarão do seminário os municípios de Itabirito, Mariana, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima e Sabará. O objetivo é promover o debate entre especialistas de diferentes instituições sobre as ações de valorização, proteção e preservação do patrimônio cultural da região. Palestrantes vão tratar de temas importantes na área. Mais informações pelo telefone 3541-9635. Antigamente, as pessoas não tinham acesso a remédios e recorriam a soluções caseiras como o própolis para prevenir várias doenças como rouquidão, dor de garganta e problemas respiratórios. Com o objetivo de resgatar esse saber popular, a CONAP criou a campanha Própolis Todo Dia. O presidente da Cooperativa Nacional de Apicultura explica quais são os benefícios da utilização do própolis marrom. É um produto que tem diversos benefícios para a nossa saúde. Ele é considerado um antioxidante muito potente, anti-inflamatório, ele possui efeito antibiótico natural, ele pode ser usado como cicatrizante. Ao longo da história, a gente vai acompanhando que a própolis era usada de muitas maneiras por diversos povos. Os japoneses, na década de 90, eles começaram a promover diversos estudos sobre a própolis verde. Eles descobriram que nossa própolis, a própolis de Minas Gerais, eu acho que é importante falar que própolis verde principalmente é produzida em Minas Gerais, no mundo inteiro. Mas o que os japoneses encontraram? Diversos fenólicos, tá, compostos nessa própolis, entre eles um chamado artepelin C, que através de alguns estudos em várias universidades japonesas, Universidade de Tamagawa, Universidade de Tóquio, descobriram que ele tem efeitos para combater e prevenir o câncer. Sabendo das propriedades e do potencial da própolis marrom, a assessora de comunicação da CONAP teve a ideia de implantar a campanha Própolis Todo Dia e explica o objetivo desse projeto. A campanha Própolis Todo Dia, ela foi criada principalmente para tentar mudar a cultura nossa, né? Uma cultura brasileira. A gente tem a cultura de tratar ao invés de prevenir. A gente tem condições de prevenir as doenças, os males, e a gente não faz isso. A gente espera ficar doente para depois tratar. A gente elegeu
um grupo de pessoas acima de 50 anos, são 78 pessoas aqui do bairro, e essas pessoas elas tomam a própolis todos os dias, são 10 gotas por dia, a gente entrega um frasquinho com o nome de cada um, com o suficiente para 7 dias, é uma semana. No 7º dia, as pessoas voltam, entregam um frasquinho vazio e recebem outro cheio para mais uma semana. E isso vai até a próxima semana, que é quando termina a campanha. E a gente vai pegar os dados, compilar os dados e levar para a Prefeitura de Nova Lima, para que eles possam estudar uma forma de, quem sabe, a gente poder ter essa cultura implantada dentro de Nova Lima, das pessoas receberem a própolis nos postos de saúde, para que elas possam prevenir. Isso vai ajudar bastante. A campanha começou em julho e tem previsão para término em outubro. A Dona Santa veio buscar o vidrinho de própolis e comenta como se sente desde que passou a tomar o extrato. Olha, tem mais ou menos uns 2 meses. Acho que vai completar 3 que eu estou usando. E eu senti uma melhora, me animei mais, fiquei com mais coragem. E eu estava tossindo muito e eu melhorei também com a tosse. Para garantir todas as propriedades do própolis, a resina é manipulada e avaliada e deve passar por um processo até se tornar um extrato. A química responsável pela avaliação de qualidade da própolis explica quais os cuidados devem ser tomados ao utilizar o extrato. Cuidado com a própolis, ele começa desde lá do apicultor. Ele tem que ter certos cuidados, por exemplo, manter ela ao abrigo da luz, não deixar exposta ao calor, porque a própolis pode oxidar. Então, essa própolis o apicultor traz para a gente e aqui ela é limpa. Então, a produção retira todas as impurezas que estão nessa própolis e preserva a própolis bruta em geladeira. Ela deve ser mantida gelada e, após todo esse cuidado, ela vem para o laboratório de qualidade, onde eu faço as análises para poder assegurar que todas as propriedades delas estão conservadas. Ou seja, todas as análises que possuem um teor, essa porcentagem que a gente encontra na própolis analisada tem que corresponder à legislação, ao valor que é estipulado. Dessa forma, a própolis ela mantém a qualidade do início ao fim. E um lembrete, o Centro de Referência da Infância e Adolescência está funcionando em outro endereço, na rua Vila Maria, no bairro Retiro. O telefone do local, 35420457, ainda não está em funcionamento, mas em breve a comunicação será restabelecida. No próximo bloco, recebo no estúdio o psicólogo Marcos Tadeu para falar sobre educação infantil e a influência dos pais no processo de desenvolvimento dos filhos. Este cartão foi criado para garantir renda às famílias mais pobres. Mas sabe o que mais ele garante? Crianças e adolescentes na escola. O Bolsa Família acompanha a frequência escolar de 17 milhões de alunos. Com isso, eles têm desempenho escolar igual ao dos demais alunos. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira avançando com educação. Se você recebe o Bolsa Família, seu filho não pode faltar à escola. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em Minas Gerais já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação.
no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. No dia 12 de outubro é comemorado o Dia das Crianças. Mesmo mergulhada na ingenuidade, a infância tem um papel fundamental para a formação da pessoa adulta, sendo que os pais e responsáveis são os mais influentes nesse sentido. Quem vai explicar melhor o assunto é o psicólogo Marcos Tadeu, formado em Gestalt Terapia, além de trabalhar com atendimento de crianças em reabilitação auditiva. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Em que sentido, né, a educação infantil é a base da vida adulta? No sentido que a gente pode compreender educação como preparação para uma vida toda que a criança tem pela frente. Ela não se resume só em a educação escolar, ela também é uma educação integral, de uma forma que a criança ela aprende também com a família, ela aprende a viver em sociedade e não só conteúdos. Isso tudo a criança precisa para ser um adulto de sucesso e que seja saudável psicologicamente. E muitas pessoas têm dúvida o que se trata a educação infantil. E do que se trata? A educação infantil ela é uma base, e como a gente falou na outra pergunta. A educação infantil ela compreende todo o desenvolvimento que a criança tem e que continua também na adolescência e na fase adulta. É uma educação que ela, como a gente tem de conhecimento geral, ela começa assim em casa e os pais são a principal influência na vida dessa criança, que eles são responsáveis por transmitir toda essa visão de ética e moral para a criança, muito mais do que outras pessoas, a escola ou os professores. A criança ela é uma grande parte do que os pais são. E a partir de qual idade? É desde o nascimento? Algumas pesquisas sugerem que começa na gestação, que o bebê ele já consegue assimilar algum tipo de informação na barriga da mãe. Mas como não dá para ter muito controle sobre essa fase, os pais têm que ficar muito conscientes da maneira como eles estão agindo com os filhos logo que eles nascem. Logo que a criança já entra em contato com esse mundo, ela já começa a se transformar. Ah, sim. E ela aprende mais pelo exemplo ou pela fala? Porque os pais dizem que não pode. É mais pelo exemplo dentro de casa ou pelo não? É pelo exemplo. Inclusive, o exemplo ele pode desmentir a fala dos pais.
Se os pais falam que a criança não pode alguma coisa, mas eles vão lá e fazem o que eles acabaram de falar que não pode, a criança vai tomar como verdadeiro só aquilo que ela viu. E o que foi falado para ela não vai ter mais valor, que ela aprende mais com o que ela observa e acaba imitando isso. E qual é a diferença de uma criança que vive em um ambiente acolhedor e um ambiente mais violento? A grande diferença é que a criança ela vai ser um produto disso. Se ela foi criada em um ambiente acolhedor, ela será também um adulto, uma pessoa acolhedora. E se ela foi criada em um ambiente que é hostil e agressivo, ela vai também pegar isso e passar isso para a vida dela, para as outras pessoas. Eu vejo muitos pais que fazem tudo pelos filhos. E aí eu te pergunto, a criança pode tudo? Esse é um grande problema que eu percebo na minha prática. Muitos pais têm dificuldade de colocar limites e isso é um grande problema. Porque a criança ela tem que aprender que existem esses limites, porque a gente sabe que na vida adulta não dá para ter tudo. Então, o melhor, o ideal é que a criança já aprenda isso a partir do nascimento. E os pais eles têm que entender isso como um cuidado. E o limite também é cuidado pela pessoa que a criança vai se tornar no futuro. Mas, ao mesmo tempo, tem aqueles pais que cobram excessivamente. Eu te pergunto, quais são os limites disso? Esse já é o outro extremo da permissividade. Os pais que cobram muito criam uma pessoa estressada, ansiosa, que ela vai estar sempre esperando ser cobrada, mesmo que ela conquiste coisas boas. Por exemplo, se na escola a criança tira uma nota muito boa, mas não tira total, tem muitos pais que cobram cada vez mais e cobram que tire só total na escola, por exemplo. Mas a criança ela tem que ser valorizada pelo aquilo que ela fez para tirar aquela nota. Todo o processo, o ato de estudar, ele tem que ser valorizado para a criança ser uma pessoa autoconfiante e com autoestima. E atividades extras, como praticar esportes, aula de música, isso tudo contribui com o desenvolvimento da criança? Contribui. As atividades coletivas, por exemplo, o balé ou o futebol, eles contribuem para a criança aprender habilidades sociais, que são muito importantes para a criança aprender a conviver em sociedade e ser uma pessoa segura. E também ela acaba aprendendo competências que são valorizadas no mundo adulto e profissional. Mas tem que observar também o que a criança gosta de fazer, né? Porque tem muitos pais que gostam de colocar os filhos em várias atividades. Você concorda com isso? Tem que haver aí um equilíbrio, né? Assim, tem que ter uma compreensão que a criança tem os seus próprios interesses. Que se ela não quer fazer um futebol, por exemplo, às vezes tem uma outra atividade que ela pode fazer também que desenvolva também essas habilidades sociais. É importante atentar para qual que é o interesse da criança, que a principal motivação que a gente tem surge do interesse. Certo. E agora, para finalizar, com certeza todos os pais querem saber, existe um segredo desde a infância para o filho criar um elo de confiança com os pais? O grande segredo é o diálogo. O diálogo, ele proporciona o vínculo da criança com o pai. Não que o pai tem que ser o amigo, né? O pai ou a mãe tem que ser um amigo dessa criança, porque são papéis diferentes, o papel de pai e amigo. Mas o pai tem que transmitir para o filho que ele vai estar lá para qualquer coisa que acontecer na vida do filho. E isso a gente entende como amor, né? É um ato de amor dos pais. Então, os pais eles têm que estar atentos a esse diálogo, que pode trazer muitos benefícios, tanto para a relação familiar quanto para a pessoa que essa criança vai se tornar.
Ok, muito obrigada pela participação aqui no Jornal Banqueta. Obrigado. E o Jornal Banqueta termina aqui. Você pode rever essa edição no site tvbanqueta.com.br. Fique agora com o programa Espaço Câmara. Uma ótima semana para você.